Com a paz do Eterno a todos. Nós vamos dar início a uma reavaliação dos ensinamentos dos processos religiosos. E ainda, este vídeo, ainda reavalio os ensinamentos da Igreja Cristã Maranata, principalmente ensinamentos que são mais fundamentados na ideologia do seu líder, é o Gideoti Gueiros, não é isso? Por incrível que pareça, muitos estão reclamando porque eu estou falando da Igreja Cristã Maranata e dos ensinamentos dos seus líderes, não o povo. O povo são vítima desse sistema, como eu também fui vítima. E o argumento de que estou falando mal, estou errado, não é isso que vocês aprenderam, não é isso que eu aprendi, não é isso que os nossos líderes ensinam no Manaim, não foi isso que nós aprendemos a vida inteira? Criticar. Mas há uma diferença de crítica. Eu critico o processo religioso e os seus enganos e as suas mentiras, seus fermentos, suas contaminações, mas eu não trago ninguém pós mim. Eu evangelizo levando pessoas a Cristo. Pessoas a seguir a Jesus. Não seguir a uma filosofia minha, a uma ideologia minha, seguir a um conceito religioso meu. Não. Eu evangelizo levando pessoas a seguir a Cristo. Pelo contrário, saírem de vocês, saírem dessas gaiolas, essas prisões de vocês, do sistema religioso, não só a Igreja Maranata, mas como todo o sistema religioso, ele é aproveitador das mazelas alheias, e por isso prende essas pessoas nas falsas esperanças, mas vocês não deveriam ficar chateados comigo, porque os líderes da Igreja Maranata o que mais ensina é criticar os outros, é falar mal dos outros. Não é isso. Não é isso que nós aprendemos nos Manaíns da vida? As críticas, principalmente a Igreja Católica. Então a gente acha bonito, né, as gargalhadas que são dadas nos Manaíns, quando falam mal da Igreja Católica, né? Como tiram chacota delas, e das outras igrejas evangélicas e seus líderes, quando falam mal. E isso vem anos, repetidamente nos Manaíns, nós vemos ouvindo essas coisas e aprendendo, e isso vem sido reproduzido nos púlpitos da Igreja Cristã Maranata, né? Quantas críticas? Quantas pessoas nós levamos para a Igreja Maranata através de nossas críticas, apontando o dedo nos defeitos dos outros, não é isso? Eu levei talvez centenas de pessoas para a Igreja Maranata, principalmente de igrejas evangélicas, porque a maioria dos membros da Igreja Maranata veio do sistema, todo o processo religioso, mais evangélicos do que outra religião, até eu acho que não existe nenhum, talvez, mas a maioria são evangélicos, ou estou mentindo? Então foi graças aos comentários de Manaíns, que foi reproduzido nos púlpitos, e as nossas vozes em evangelizações, que desiludimos as pessoas sobre as igrejas delas, mas trazendo para a caixinha de fósforo, trazendo elas a serem seguidores da Igreja Cristã Maranata. Não é verdade isso? Então foram essas críticas. Então vocês não devem ficar chateados comigo de maneira nenhuma, porque nós aprendemos isso lá dentro. E é a vez de alguém ter a coragem de apontá-las os enganos, as contaminações da Igreja Maranata, não é verdade? A diferença é que uns saíram para se contaminar com outras igrejas, com os ensinamentos históricos de outras igrejas. Eu não, eu saí para Cristo, para Jesus. Então eu não tenho como apontar os defeitos de vocês e fazer as pessoas seguirem a mim. Uma que elas não podem seguir a mim, que vão se arrebentar, todinhas. Assim como se arrebentam seguindo vocês, caindo no mesmo poço de engano e de contaminação. Mas nós vamos reavaliar uma das pregações do Papa da Maranata, o Sr. Gideoti, porque é assim que é temido entre os irmãos da igreja, temido, respeitado e aceito, idolatrado e amado, assim como as outras igrejas adoram e adotam Davi Miranda como o Papa da Deus e Amor Universal. O Papa é o Edir Macedo, da Renascer Hernandes, esposa, né? Papa e Papisa ali no caso, né? Mas, e outras igrejas, o Valdomiro, com a sua igreja mundial, o RR 2 vezes lá, com a igreja dele, da graça. Então, sim, cada igreja tem um papa. A diferença é que é chamado de pastor, mas é papa. A palavra papa
A palavra papa significa pastor, significa pai. Então, é para que os irmãos compreendam. O líder da igreja, o fundador da igreja, os que seguem ele e seus ensinamentos, seguem os seus papas. Então, é muito fácil criticar o papa e de outras igrejas evangélicas, mas na hora que alguém tem a coragem de criticar, de vocês apontar o engoldo, a mentira, aí vocês ficam tudo bravos, tudo nervosinhos aí e querendo, me odiando. Não, tire conclusões, escutem o que eu estou dizendo e tire suas conclusões. Depois você pode até me matar se quiser, mas antes de refletir, reflita um pouco. Não é bem assim, não vamos matar o Paulo, destruir o Paulo, defamar o Paulo, antes de refletir, eu digo. Gente, nas sinagogas ele deixava o apóstolo Paulo entrar. Jesus até entrou em alguma sinagoga. Vocês não deixam ninguém entrar na sinagoga de vocês. Só entram ali quem fala a língua de vocês, quem pensa como vocês, age como vocês, quem já está manipulado por vocês. Então, você deveria abrir a porta, ao menos, para nos ouvir, dar ouvido, para ver se a gente está mentindo, para ver se o que a gente diz procede ou não. Mas nós vamos começar lendo aqui um texto. Então, o processo religioso é sempre assim. Um defama o outro, uma igreja defama a outra em pró de trazer cliente para a sua, para enriquecer o seu reduto religioso. Não é assim que é feito? Olha, eu vou desestimular ele na igreja dele, apontando os defeitos deles, fazendo chacota com a igreja dele, deixo a igreja dele discreta, em detrimento dela, a minha cresce. Não é assim. A igreja Maranata não cresceu, não foi assim? Ela não cresce, não é assim? Com as conversas de canto de parede, com as falsas visões, as falsas revelações, para iludir as pessoas, quer dizer, naquilo que elas relaxaram, aí vocês aproveitaram e pegaram essas pessoas e continuam pegando, que estão mentindo até hoje, nunca mudam, não muda o disco, não vira o disco. Então nós vamos ler um texto para ver se é justo, em detrimento de uma outra igreja, uma das irmãs, porque são irmãs, né? Mas como a mãe então briga entre si, aprendeu isso da mãe, não é isso? A mãe briguenta, confusenta, então as filhas tão prostituída quanto, não é verdade? Então nós vamos, prostituída que eu falo, é o processo religioso, tá bom? Não estou acusando ninguém de prostituto, nem prostituta, não. A igreja, assim, a instituição, ela é prostituída com seus líderes, com seus ensinamentos, sua sujeira. Não são as pessoas são vítimas de acreditar em vocês. É com essa conversa mole, que nós vamos ouvir neste instante, de uma pregação do líder, que nós vamos tirar conclusões, ok? Mas nós vamos ler um textinho aqui para ver se é bom, né? Criticar uma outra igreja e trazer pessoas para a nossa igreja. Jesus não está lá não, lá é casa do capeta. E aqui não, aqui é casa de Deus. Vamos ver se isso procede da verdade? Vamos. Mateus 24, 22 ao 26. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganaria até os escolhidos. Eis que vos tenho dito, predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não sairás. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Então, essa conversa mole de criticar as outras igrejas evangélicas, a igreja católica, e espírita e outras coisas mais, para trazer as pessoas para frequentar a sua, isso é uma conversa mole. Olha, Jesus não está lá não, porque lá o Papa fala isso, lá o Papa disse aquilo, lá o Bispo disse aquilo, lá o Valdomiro falou uma coisa, lá é movimento, lá é mescla. Então, tudo é conversa fiada. É conversa fiada, é palavra de mágico. Com a mão direita eu faço a mágica, e com a esquerda eu te distraio. É sempre assim. Com a esquerda eu falo mal das outras igrejas, e com a direita eu aponto. Olha, Jesus está aqui, vem para cá porque aqui é bom. Olha, eis que o Cristo está aqui. Então, os falsos cristos são sempre assim. É os falsos ungidos, né? Eu sou ungido do Senhor, fui ungido. Não. A palavra ungido significa Cristo. Então, não existe dois Cristos. Se você diz que foi ungido e é ungido, você é um dos falsos cristos, ok? Mas os membros não acreditam nisso. Claro, eles não acreditam. Eles só acreditam no que vocês dizem. Então, cada igreja, os membros, acreditam no que seus líderes dizem. Por isso que você não acredita no que eu estou te dizendo. Nem lendo na Bíblia você vai acreditar. Porque você lê, mas não enxerga. Ouve, mas não entende. Ok? Então, nós vamos ouvir um pouquinho o que diz o Papa da Igreja Maranata. O que pensa ele. Vamos ver se ele é crítico com as outras igrejas e
se ele pode falar das outras igrejas e ninguém pode falar dele e das igrejas dele, né? Então, vamos ouvir aqui um pouquinho, tá bom? Eu quero saudar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor. A nossa alegria hoje é redobrada, porque estamos falando para um grupo de irmãos em diversas igrejas, cumprindo uma determinação do Espírito Santo, atendendo através destes seminários especiais, atendendo à vontade do Senhor. A vontade do Senhor, vírgula, revelada a vocês. Porque o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, sobre todo aquele que crê em Jesus. E a promessa de Jesus eis que enviarei o Espírito da verdade que vos ensinará. Então não é ensinar meia dúzia de chefe, de líder, não. A todos. Então as pessoas ouvem o que vocês dizem e acreditam que é do Espírito Santo, que é a revelação de Deus. Assim como os membros católicos acreditam, os espíritas acreditam, os testemunhos de Jeová acreditam, que Deus revela aos seus líderes e os líderes revelam a eles. Porque eles não têm o direito de ouvir a voz verticalmente do Deus eterno direto. Jesus como único mediador. Amém? Nesse momento, para que a igreja esteja sendo despertada e a sua atenção voltada para esse tempo profético, esse tempo difícil, porque vai passando o mundo, particularmente a igreja do Senhor Jesus. Nós estamos diante de muitos desafios. E a igreja não passará por esses desafios sem estar firmada solidamente na palavra de Deus. Deus tem nos dado. A palavra de Deus explica para o povo, pastor, que deveria ser Jesus. Todas as coisas passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Explica para o povo isso, pastor. Que as palavras de Jesus, estando nas pessoas, eles serão firmes. Se não explicar isso, eles não vão compreender. Vão pensar que é as pregações que vocês fazem, usando a Bíblia e faz as pregações. Ensina eles a ouvir a voz direta de Jesus. Quando eles lerem a Bíblia, eles pessoalmente vão ter experiências com Jesus. Mas, se não explicar, o povo vai ficar sempre acreditando que são as mensagens pregadas de vocês, ok? O recurso, podemos falar ao mesmo tempo com todas as nossas igrejas, com todos os nossos irmãos espalhados no Brasil e também no exterior. Efetivamente, especificamente, hoje, aqui no Brasil e alguns poucos países no exterior. Mas isso será retransmitido nas primeiras oportunidades que tivermos. Estamos preparando tudo para que o mundo inteiro, ao mesmo tempo, ouça uma única mensagem, uma única doutrina, com um único propósito, que é fortalecer o corpo de Cristo. Pastor, a única mensagem, a única doutrina que fortalece o corpo de Cristo, pastor, é a falada por Jesus, expressada, ensinada por Jesus, que os discípulos copiaram de Jesus. Não é a doutrina da Maranata, não. Que qualquer membro sabe aí que estão muitas doutrinas que vocês dizem serem reveladas pelo Espírito Santo, mas através só de vocês que revelaram. Imagine, há 45 anos atrás, antes de existir vocês, coitado da igreja de Jesus, hein? Sem essas doutrinas de vocês. Então, o que vocês falam aí de consolidar, unificar a doutrina, é a doutrina de vocês, os ensinamentos de vocês. Fazer as pessoas que aparecem no reduto de vocês, a engolirem goela abaixo, como verdade, a doutrina de vocês. Explica isso para o povo, pastor. Tem que explicar, não explica, pastor. Preparando a igreja para o seu arrebatamento. Quando falamos em arrebatamento, é claro e evidente que as pessoas, de um modo geral, não estão apercebidas para esse momento. Não estão. Por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus,
ela se tornou letra, literal. Alguma coisa que você fala, é uma história que está escrita ali na Bíblia, e é um entendimento de que os cultos, as mensagens, devem ser elogios a Jesus, e ele bem merece. E as pessoas se esquecem dos seus ensinos, das suas advertências, daquilo que é fundamental em todas as épocas da igreja, que é ouvir a voz do Espírito Santo. O mundo tem muitas vozes, e elas são diversas, agradáveis ao ouvido do homem, e por isso mesmo, o homem tem deixado de ouvir a voz do Espírito Santo. E eles têm procurado ouvir o que lhe agrada. Pastor, mas não é isso mesmo? A Igreja Maranata também não é assim, pastor? Só porque vocês dizem que é o Espírito Santo, então o que essas igrejas aí fora dizem que não é, que é do Espírito Santo, não é. Então, deve duvidar deles, acreditar em vocês, por quê, pastor? Pastor, não, perdão, desculpe, senhor, irmão, porque pastor é Jesus, tá bom? Não vou tirar o título de Jesus e a função de Jesus e o poder de Jesus, a glória de Jesus, para dar para o homem, não vou. É meu irmão na fé, tá bom, pastor? Quando a boca, o cachimbo deixa a boca torta, né? Minha boca ainda está torta, mas Jesus está me lavando tudo isso. Ô, pastor, então, quer dizer... Difícil, né? Quer dizer, então, que para vocês é o Espírito que revela. Para as outras igrejas, eles alegam que é o Espírito de Deus, então não é o Espírito de Deus, né, pastor? As pessoas devem deixar de crer neles para quem no que você diz. É isso? Que foi isso que eu entendi a vida inteira lá, aí dentro. É sempre assim, hein? O que lhe satisfaz e até como engano a ele próprio. Outra coisa, as pessoas não estão indo nos cultos, né, pelas promessas de que aí Deus fala, que Deus opera diferente, que Deus de uma maneira, é a obra de Deus, aquela coisa toda. E quando chega aí aquelas visões que amassageiam os ouvidos, de solucionar problemas, e Deus está abençoando, não é a mesma ladainha, pastor, que as outras igrejas? Só muda a maneira. Só muda a maneira de vocês abordarem a clientela. Mas é a mesma coisa, meu irmão. Não muda nada. Cada um vende seu peixe de uma maneira. Uns vendem com banca de ferro, outra banca de madeira, outros vendem no braço, no ombro. Cada um vende o seu peixe da sua maneira. Você está vendendo o seu peixe, e vendeu muito bem, né? Eu sei bem disso. É da maneira de vocês. Vocês vão conseguir vender o peixe por 18 anos. Hoje não, hoje eu estou liberto de vocês, graças a Deus. Hein? É sempre assim, né? Ele gosta de ser enganado, ele quer ser enganado como se isso ele estivesse entendendo. Não, o homem não gosta de ser enganado, não, pastor. O homem é enganado pelas propagandas mentirosas. As propagandas mentirosas, pelo homem aflito, o ser humano está aflito, sempre viveu em aflição, e vocês, líderes religiosos, adoram enganar as pessoas. Prometer o que não pode cumprir. Não é elas que gostam. O homem não gosta de ser enganado, não. Eu não gosto de ser enganado. Por isso que eu sou muito chateado porque eu fui enganado com vocês. Mas você não gosta não, meu pastor? Irmão. Que ele está enganando a Deus. Como se Deus... Irmão bonzão. E ele Deus. Onde Deus tem que atender a razão dele. E essa razão é uma mudança dolorosa do projeto da eternidade pelo projeto do homem terreno. A razão do homem é necessária. Deus deu ao homem essa bênção. Porém, essa razão não entra na eternidade. Ela não entra. Especialmente a razão estabelecida como religião, razão religiosa. Sentimentos, boas ideias, opiniões, isso não tem valor. E nós, hoje, não estamos falando aqui via satélite, nem estamos nem um pouquinho preocupados com esse meio
de comunicação que o mundo todo tem. E eu acho até melhor. Não está não, Bazan? Não está preocupado nem um pouco. As igrejas Maranata inteiras estão reclamando de vocês, reclamando desse satélite, dessa ladainha religiosa de vocês. Nesse feijão com arroz que não muda nunca. Com essas perguntas no culto dominical. Perguntas históricas, praticamente, de quem é Jesus. Pergunta, já vem pronta de vocês. Quem dera, me dá oportunidade, faz aí 100 perguntas e me convida para me responder via satélite. Põe o microfone na minha mão para me responder, uma por uma, com princípios bíblicos, para ver se 70% desses ensinamentos não caem por terra ao vivo e a cores. Mas, não faz questão, estão expulsando pastores de igreja aí, disciplinando pastores de igreja porque não quer ouvir vocês, está chateado porque ouve vocês, essa ladainha de vocês aí. Vocês tiraram até o poder do Espírito de Deus operar na igreja local através desses pastores. Tem que ser através de vocês. Nem isso mais vocês estão aceitando. Que Deus, vocês já não queriam que Deus falasse através dos membros, só através dos líderes. Agora, nem através desses pastores, ditos pastores de vocês, é lógico, né? Nem através deles vocês querem mais que Deus fale. Vai chegar uma hora que só através da sua voz que eles vão querer ouvir. Nem mais da sua turminha. Para com isso, rapaz. Que nós. Mas nós não estamos também preocupados em fazer discursos aqui. E não queremos nenhuma propaganda pessoal. Não. Um nome. Nós queremos uma única coisa. Que aqueles que estão ouvindo essa palavra estejam preocupados com o recado da parte de Deus e não com o homem. Nem com quem está dando o recado. Não temos interesse em nomes de homens, porque nós sabemos quem. Aí se os membros compreendessem isso, hein, gente? Não daria mais nem ouvido nunca mais ao Senhor. Só ouviria a voz eterna. É o homem, e Jesus diz, eu conheço muito bem o homem. Se você não conhece, Jesus conhece. Claro. Ele sabe quem é o homem. Aí está falando a verdade agora. Mas uma coisa. Mas distorce depois. Entender daqui para frente. Não vamos parar. A jornada é longa, pode ser difícil, mas ela é vitoriosa. E o projeto que está proposto pelo Espírito Santo nessa hora não tem volta. Não tem volta. Não tem desvios, porque o tempo está próximo. O senhor deve estar enganado. A proposta do Espírito de Deus não é para esta hora. Foi toda a história dos que creem em Jesus, é o plano de Deus. Não tem que trazer o povo para os seus 45 anos de igreja. Mas deixa o povo livre no tempo eterno de Deus. E desde a cruz do Calvário, que o Senhor Jesus salva o homem, está salvando o homem, fazendo o homem entrar por ele, para a vida eterna. E enviou o Espírito Santo, desde aquela época, até os dias de hoje, e até quanto tempo durar. Não associa ao tempo de vida da igreja de vocês, não. Para esse povo não pensar que o Espírito Santo só resolveu agora das caras agora. E o Espírito Santo de Deus não submete isso não, viu? É o Espírito de vocês. É irritante, né? Nós falamos da vinda do Senhor Jesus. E hoje à noite, a mensagem da noite nas igrejas será sobre a vinda do Senhor Jesus, sobre os sinais da vinda. Mensagem de hoje à noite, determinada por quem? Por Jesus, né? Através de quem? De vocês. É isso? Não é sempre assim que funciona? 5.000 igrejas pregando o que vocês querem? Os pobres, coitados dos pastores, nem precisam mais orar a Deus para ver o que Deus quer do rebanho que ele cuida ali. Claro, você já manda mensagem mastigada para eles. Isso não é manipulação, não, pastor? Meu irmão, isso não é manipulando. Esses pastores, dito pastor, não tem vergonha na cara, não. Se esses camaradas crescem em Jesus de verdade e conhecessem as escrituras de verdade, os princípios das escrituras e de Jesus, dariam uma banana para vocês. Mas com uma covardia danada, eu nunca vi. Homens que por vocês morrem e deixam o rebanho morrer. As pessoas passarem necessidade, sofrimento, vergonha, dificuldades. Pelo contrário, chutam e depois defamam elas ainda. Ô, povo, acorda, povo. Estamos falando sobre isso. E as pessoas dizem, bem, Jesus está às portas. Que dia? Eu também não sei.
Quando serão essas coisas? Que dia? Que ano? Não é da nossa economia. Se Jesus vier daqui a 30 anos, o que seria até razoável, que a igreja, na verdade, o início da igreja foi depois do ano 33. Mas se Jesus vier no ano 33... Aí você falou agora aí, você fala a verdade uma hora e depois mistura com a contaminação de vocês. Eu não entendo. Tá, aí olha, acabou de falar a verdade, mas não demora nem 3, 4 palavras, já vem o fermento, já vem a podridão, é difícil. Nós já estamos atrasados em anunciar essa vinda do Senhor Jesus. Por quê? Porque a palavra, o Velho Testamento, falou a vida inteira sobre o nascimento de Jesus. Falou e eles não compreenderam. Do mesmo jeito que idolatraram a lei. Vocês criando um ícone em cima do sistema religioso, fazendo a mesma coisa. Quer que Jesus volte de novo, ser o verbo escrito de novo, porque vocês não aceitam. Por isso que vocês ficam com a Bíblia para cima e para baixo, aí pregando aí no Velho Testamento e criando historinha no Velho Testamento, mostrando a cor de cueca de Abraão, a cor de cueca de Davi, um monte de texto fora do contexto para justificar a doutrina de vocês, o que vocês querem. Vocês têm as mesmas práticas, gente, você não entende? Só muda que são vocês, mas naquela época era eles, mas os conceitos de vocês e eles são os mesmos que mataram Jesus. Aí daqui a pouco você põe culpa, vai pôr culpa nos fariseus que mataram Jesus, culpa neles. Vocês, se tivessem naquela época, teriam matado do mesmo jeito. Que mataram Jesus porque ele denunciou os esquemas religiosos, queria acabar com essa história de templo físico e construir o templo no coração do homem. Você vê isso aceita, país cheio de templos? Para, rapaz. E havia um povo que estava totalmente despreparado. Pensava-se então, um povo que tinha religião, que tinha toda a estrutura para proclamar um projeto que viria, que era do libertador, que era do Messias. Quando ele veio, ninguém estava esperando. Sabe por quê? Porque o profético foi abandonado. O profético foi. E a lei? E a Bíblia? Não, a lei existia. E os doutores da lei, os donos de Bíblia, eram doutores da lei. Eram os catedráticos. Mas eles não tinham a revelação. E tanto não tinham que eles mataram a Jesus. Isso mesmo. Aí você acabou de falar a verdade. E por que vocês abraçaram o mesmo conceito desses que mataram a Jesus? Vocês abraçaram o mesmo conceito. Eles queriam submeter Jesus ao processo religioso deles. Não é isso que vocês fazem? Submeter o Deus, Pai, o Espírito Santo, Jesus, submeter ao processo religioso de vocês? Vocês não aceitam as pessoas serem salvas sem passar por esse processo religioso de vocês? Sem passar pela contaminação de vocês? Vocês não pregam Jesus para a liberdade, vocês pregam Jesus para a prisão. Vocês não admitem Jesus fora de vocês. Você não admite Jesus na cruz de Calvário salvar aquele ladrão. Tem que passar pelo processo de vida de vocês, das doutrinas reveladas de vocês. Então vocês é a mesma coisa. Por isso que vocês ficam chateados quando a gente aponta isso de vocês, que vocês não querem, você não quer dar ouvido à verdade, você quer continuar na mentira. Então é a mesma coisa. Não muda nada. E a situação que nós estamos vendo hoje é a mesma. Um cristianismo de letra. Que elogia Jesus e não vive a mensagem dele. E são mensagens, e hoje, aqui agora, não há uma mensagem notável e importante, importantíssima para a igreja. E você pergunta, e pergunta-se, essa mensagem está sendo pregada pelo cristianismo? O que o cristianismo está pregando hoje? Então, e esses 2000 anos de história, esses 2000 anos de falso cristianismo, porque eu também entendo isso, que é falso cristianismo, inclusive vocês. Mas você acha que Jesus deixou de salvar por causa de vocês? Você acha que Jesus deixou de salvar os seus escolhidos por causa de meia dúzia de igreja ruim desse cristianismo que está aí? Não, rapaz. Então, não tem de confundir a mente dos membros, não. O Senhor não precisa de vocês, não. Jesus não precisa de vocês, não.
da doutrina de vocês, dos conceitos de vocês para salvar, não. Então não depende de ninguém, não. Não é isso que Paulo diz? O Deus que eu sirvo não é o Deus que eu sirvo, o Deus que eu vos anuncio não precisa de homens que sirvam a ele, não é servido por homem algum. Mas vocês fazem o contrário, você leva essas pessoas aí em clausura aí para dizer que está servindo a Deus, mas é servindo aos caprichos de vocês, às doutrinas, às agendas ocultas de vocês. Vocês praticam a mesma coisa, estão falando mal do cristianismo. É sempre assim, começa em detrimento de outras igrejas do cristianismo, mas trazendo para a caixinha de vocês, para o riacho, o esgoto de vocês. É sempre assim. É incrível. O que as massas estão ouvindo a respeito de Jesus? A primeira coisa é um evangelho desbotado, desqualificado, desorientado. E aí está. É o mesmo que eu penso de vocês. O que vocês pensam deles, eu penso de vocês. Eu não, muitos igual a mim pensam de vocês. A diferença é que vocês falam as coisas, mas é para seduzir pessoas aí até vocês. Aquilo que Paulo dizia. Sei que dentre vós surgirão homens que farão discípulos após si. É a mesma coisa que você está fazendo. E eu não levo ninguém para a minha igreja, eu não tenho nem quero, eu tenho nojo disso. Eu levo para o eterno, para que sirva Jesus, para que ame Jesus, para que crê em Jesus. Se quiser evangelizar em nome de Jesus, não levar pessoas a se aprisionar na doutrina de vocês. Vocês falam mal do cristianismo das outras igrejas e praticam a mesma coisa, só que em forma diferente. Por isso que os tontos dos muitos membros não entendem. Pensa que tudo é glória a Deus, aleluias e glória a Jesus. Eu dei, rapaz, vocês conseguiram tirar de mim lágrimas, emoções, toda sorte de sentimentos. Deriva ao bel prazer dos seus líderes. Viu? Ele sabe da verdade. Ele sabe da verdade. Ele entende a verdade. Mas na hora da prática, repete o que os outros repetem, só que de maneira diferente. E os membros não conseguem ver. É o mágico, né? Com a mão direita é a mágica, e com a esquerda é a distração. É a mesma coisa. São espertos, não são? E é isso que nós vamos falar agora um pouquinho aqui. Vamos aproveitar hoje a escola dominical para aqueles que já fizeram tiveram seminário especial daquela vez e hoje o complemento a partir de quinta-feira para cá. Hoje o complemento. Nós não podemos deixar, ninguém vai poder sair daqui hoje sem saber da verdade, da realidade que nós estamos vivendo. Não há nenhum interesse de nossa parte. Ofender, ferir, falar de religião. Não estamos interessados. Não estão interessados. E não é por isso que a Igreja Maranata cresceu, tirando membros de outras igrejas, com essa conversinha fiada, com essa ideologia, com essa filosofia. Não estão interessados. Mas, rapaz, como nós somos bobos mesmo, né? Como nós somos infantis. Como nós somos inocentes, como diz o baiano, né? Como nós somos inocentes. Nós estamos interessados em fechar as portas, criar condições... Fechar as portas dos outros, escancarar de vocês, é isso? Das nossas igrejas, no meio do nosso povo. E quando nós falamos nossas igrejas, eu não estou falando da minha igreja, nem da minha denominação, mas da igreja do Senhor Jesus. É mesmo? É isso mesmo? A igreja não é sua, não é de vocês. Vocês estão falando da igreja de vocês. E tentando associar na mente das pessoas que é uma coisa só, não é. A igreja fiel não tem nada a ver com isso não, rapaz. Vai lá onde está registrada a empresa eclesiástica aí, lá não está em nome de Jesus, não. Ele não tem CPF nem RG para registrar uma igreja para ele. Mas vocês têm CPF e RG. Vai, vê de quem é, quem manda lá e desmanda. Conversa fiada. E nós sabemos que muitos vão entender isso. E vão continuar, vão nos abraçar, vão andar conosco e nós haveremos de ser vitoriosos. É isso mesmo, é um cego guiando o outro. Ele vai ser vitorioso mesmo, que tem sido vitorioso. A igreja cada dia enriquece, cada dia cresce, não é isso? Glória a Jesus. Deus nos deu mais um templo, glória a Jesus. Mais uma sinagoga. Que isso aí tem dono, não é Jesus não, são eles que são donos, tontos.
Quantas vezes eu disse isso? Glória a Jesus, Jesus nos deu uma igreja. Sai daí que eles te dão um pé na bunda. De qualquer um. Que a igreja é deles, quem manda é eles. Tontos, acordam. Com a grande multidão dos salvos por Jesus. Vamos continuar. As dificuldades de um lado, de outro, não importa. A obra tem um rumo. E nós estamos dizendo, Jesus está às portas. Novidade, né? Assim, que novidade. Todo mundo sabe disso. Então eu estou me preparando. Eu sei. Jesus vem, pode ser que venha hoje. A mensagem não é essa, não. A mensagem é da necessidade que a igreja tem de se preparar. Pergunta-se, por que Jesus vem? Não é porque você vai. Não é só porque Jesus vem, não. É porque você vai. Porque você vai dar filosofia. ao Senhor. E fala mal da filosofia. Que é massagear os ouvidos dos outros. E você e aí? pode ir. Tudo filosofia. Momento. O mundo é incerto, a insegurança aí. Mas a nossa mensagem, a nossa preocupação é que nessa hora onde as coisas estão difíceis de serem entendidas, do comportamento humano, da justiça, de tudo que aí está, estão sendo difíceis. Mas para nós tem que ficar claras, como sinais proféticos que falam da vinda gloriosa do Senhor Jesus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias agora, depois dessa introdução, na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses 2:3. Vai usar a Bíblia. Eu usei esse texto no vídeo passado. E aplico neles esse texto. Mas ele vai acusar as outras igrejas, acusar os outros. Para que os membros da Maranata não enxerguem que esse texto se aplica também neles, no pensamento deles, na agenda escondida deles. O Senhor Jesus já advertiu sobre vocês. Não deis crédito. Quando alguém vos dizer que o Cristo está aqui, não deis crédito. Mas você vai, vamos ler, mas sei que você vai aplicar na vida dos outros, de outras igrejas. Para denegrir elas, não é isso? E enaltecer a sua. São malandros. Vamos ler? Eu convido as igrejas que estão reunidas conosco. Nós temos um pequeno grupo de irmãos, porque o nosso seminário se encerrou agora e os irmãos estão de volta às suas casas. Nós temos um grupo aqui no Manaim do Espírito Santo ainda. Mas eu gostaria de ler com os irmãos que estão em todos os lugares, todos os recantos do nosso país. Lá no norte, no nordeste, no sul, centro-oeste, em todas as regiões. Gostaríamos que todos pudessem abrir e ler pausadamente conosco o texto da palavra de Deus que está em 2 Tessalonicenses 2:3. O texto está ali no painel. Comigo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Meus irmãos, aqui está uma profecia falando a respeito. Vai desenvolver uma palavra bíblica e depois trazer as pessoas para a caixinha dele. Tentar tirar as pessoas do esgoto que elas vivem, dos fermentos que elas vivem, da sujeira também que elas vivem, em outras igrejas, e trazer para a sujeira deles. Só que ele não vai dizer que a sujeira dele, que a água dele, vai dizer que a água dele é mais limpa. Mas ele vai pegar o texto bíblico, denegrir outras igrejas, e trazer a palavra bíblica e dar o terceiro dele. Maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia no homem. E vocês estão confiando. Estão sendo enganados e não estão percebendo. Isso é um truque, viu? Do momento que antecederia lá para quem escreveu a carta, antecederia a vinda do Senhor Jesus, a volta do Senhor Jesus para o arrebatamento da igreja. Ele caracteriza aqui a apostasia.
A primeira coisa que nós vamos definir aqui é o que é apostasia. Apostasia é negar a fé verdadeira. E as pessoas dizem assim, negar a fé verdadeira? De que forma essa palavra define a negação da verdade? É da forma que está escrito lá na carta de Pedro. Introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão aquele que o resgatou. Olha, viu que ele conhece a Bíblia, discerne o erro e pratica os mesmos erros, só que de maneiras diferentes. Ele vai desenvolver os textos bíblicos, que que as pessoas acreditam nisso, né? Isso é uma arte muito boa, né? De ludibriar as pessoas, de enganar as pessoas. Que está com a Bíblia na mão, ele fala a verdade. Aí o outro não está com a Bíblia na mão, está mentindo. Mais ou menos assim, né? Mas é por aí. Então ele vai tentar levar que as doutrinas calvinistas e outras doutrinas é perdição. E não está errado, não. É verdade isso. Mas é nessa verdade, nessa verdade, que vai te distrair agora com a mão esquerda, que é aquela coisa, para depois trazer você para o túmulo dele, a caixinha dele, o ambiente dele, a igreja dele. Isso é uma arte e tanto até. Isso prospera grandemente. Todas as igrejas têm essas artes e todas elas prosperam bem. Todas elas. Mas é isso que ele vai fazer. Vamos lá. A apostasia, ela é o resultado da heresia. Vamos voltar aqui. A heresia é uma negação da fé verdadeira. Como você nega a fé verdadeira? Eu digo o seguinte: Jesus é o pão da vida. O herético, ele pega aquilo e diz assim, Jesus é o pão da padaria. Ele mudou o sentido, simplesmente. Ele está falando isso das igrejas, porque eu vim de lá, eu fui pastor lá, fui um bobão lá, então eu sei o que ele vai dizer. Então, tentando botar na cabeça das pessoas que as igrejas aí fora trocam Jesus verdadeiro pelo pão. Jesus o pão vivo, por Jesus o pão da padaria. Então as igrejas que dão sopa, que dão cesta básica, que fazem caridade, é isso que ele está querendo passar. Mas daí ele vai desenvolver maneiras de mostrar que tudo isso é uma heresia, tudo isso. E ele esquece que dentro da igreja Maranata, eles implantaram as heresias da igreja cristã Maranata. A ida de 6 horas da manhã para a igreja, por exemplo, que foi a revelação de Deus, dada aos líderes. Isso é uma revelação de Deus. Que Deus vai operar na vida da igreja através das 6 horas da manhã, que isso é um meio de graça. Por acaso, isso não é negar o meio de graça verdadeiro das Escrituras, que diz que é a fé em Jesus? Onde é que Jesus praticou 6 horas da manhã em ponto, tem que estar na igreja, senão Deus não opera? E se as pessoas quiserem algum favor de Deus na igreja Maranata, tem que fazer essa tal dessas madrugadas 6 horas da manhã. Isso não é heresia, né, pastor? Isso não é negar a verdadeira fé, que diz que é pela fé. Pela fé somos salvos. Pela fé nós cremos, pela fé nós temos, pela fé. Isso não é negar a fé, pastor? Você acha que essa idolatria que vocês criaram com o nome da igreja, chamando de obra, tentando vincular a obra de Deus com instituição religiosa, você acha que isso não é idolatria? Você acha que isso não é negar a fé verdadeira? Vocês negam o corpo de Cristo, que é todos os homens e mulheres que creem em Jesus em todas as gerações. O corpo de Cristo para vocês é vocês, a igreja é de vocês. A única obra, como você diz, a filha única de Deus. Vocês não percebem que estão mentindo? Só sabem que estão mentindo. Vocês negam as pessoas de ser templo de Deus, que vocês chamam a igreja de vocês casa de Deus. Quantas vezes o Senhor já diz isso? A casa do Senhor, casa do Senhor, casa do Senhor. Não, vocês estão negando o ser humano de ser casa de Deus. Vocês prometem às pessoas que Jesus está aí. Quer dizer que elas não devem crer que elas são casa de Deus. Elas não devem acreditar que Jesus é o sumo sacerdote que ministra no coração delas, tem que ministrar na igreja de vocês, através de vocês.
Vocês põem na cabeça das pessoas que tem que buscar Deus aí, na casa de vocês, porque vocês não falam a verdade para elas, que essas pessoas têm Deus em suas próprias vidas, que elas podem reunir seus familiares, seus amigos na casa delas. Vocês escondem tudo isso, e vocês acham que isso não é heresia, pastor? Você acha que isso é tudo certo? Então, vocês só conseguem enganar quem Deus ainda não abriu os olhos, e nem abriu o entendimento, não deu espírito de entendimento, para essas pessoas acordarem, para que possam prestar a Deus um culto em espírito na verdade. Então, você está faltando com a verdade, meu irmão. Não é isso as práticas da igreja? Quem aí de joelho, qual pastor que fica de joelho, de costa para o púlpito? Porque o púlpito, para vocês, é um altar de Deus, o templo é santo. É isso que as Escrituras ensinou, pastor? É isso que as Escrituras ensinou para vocês? Mas vocês praticam isso, né? Quantas superstições vocês têm? Quantas superstições a consulta a palavra? Isso não é heresia? Para você não é heresia? Vocês vão lá no Velho Testamento, buscar lá conceitos do Velho Testamento para aplicar numa vida em Cristo Jesus aqui. Na graça maravilhosa do Eterno. Não é heresia essas práticas de vocês? Não é heresia. Jejum revelado, né, pastor? Toda quinta-feira, diácono e pastores faz jejum para Deus operar. É bíblico, pastor. De onde vocês tiraram isso? Foi Jesus quem ensinou, isso não é heresia. Então vocês estão falando mal de outros e praticando as mesmas coisas, só que de maneiras diferentes. Mas são idolatrias, são heresias, são essa lama toda, só que é pregado de maneira diferente. Porque tem um público que aceita isso. Eu aceitei vocês. O serviço espiritual é o alimento espiritual. Aí ele transforma aquilo em problema social. Nós não estamos aqui tratando de problema social. O problema social deve ser tratado. O governo está aí, as pessoas de bom senso estão aí, devem fazer isso. Os políticos estão aí, estão fazendo, está tudo certo, e nós devemos ajudar. Mas a mensagem... Essa conversinha mole aí é para boi dormir. Porque todo dinheiro que entra na igreja de vocês é para vira concreto ou cimento para Jesus morar. Essas casinhas bonitinhas, engraçadinhas, cheirosinhas que vocês fazem para Jesus morar. Negando a vida, o templo verdadeiro de Deus que é em cada coração. Porque vocês querem patrimônio mesmo, vocês querem ser poder e poder. Se estabelecer em lugares, cidades e países para ter poder. Como as outras conseguiram poder, vocês querem também o mesmo poder. É marcar território. Essa conversinha mole aí é aquela conversa que nós, os pastores na Maranata, tem, né? Que a igreja não é filantropia, a igreja não é isso. Pode não ser filantropia, mas pode ser filantropia, não é isso? Então, para com isso. Jesus disse, tive fome, não me deste o que comer, tive sede, não me deste o que beber. Essa conversinha mole de vocês é porque vocês não querem nunca ajudar o cidadão que frequenta a própria igreja de vocês quando precisa de verdade. Porque quando precisa de verdade, vocês fazem vaquinha, faz o povo comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, mas não pode tocar no dinheiro de ofertas e de dízimo, porque isso é de Jesus para virar concreto, para virar sinagoga, não é isso? Então essa conversinha mole aí, de aí isso é problema de governo, é porque vocês são omissos. Vocês são omissos dentro do próprio rebanho, vocês são omissos. E tem um povo tonto e bobo que dá dízimo para vocês, como eu dei para vocês o último dízimo para vocês. R$5.260 de dízimo. Compra isso em cesta básica e me devolve, que tem muita gente aí que eu sei que está passando necessidade, a gente vai e entrega, como a gente tem feito, tá bom? Essa conversa fiada, conversa mole. A igreja não é essa. Isso é uma derivação do projeto. Então isso, quando eu falo em heresia, eu estou falando nisso. Eu mudo o sentido da verdade. Eu coloco uma outra verdade que não é a verdade. Isso é bem sutil. Ninguém deixa de pregar a verdade sendo amoroso com o ser humano. Você pode fazer as duas coisas. Muito pelo contrário, né, pastor? O homem salvo deve mostrar bondade. Isso aqui é cheio do Espírito Santo. Igreja cheia do Espírito Santo, povo cheio do Espírito Santo, é cheio de amor, de bondade, mansidão, misericórdia, perseverança, paciência, longanimidade. Isso aqui é igreja cheia do Espírito Santo. Não é cheio de doutrina, não, pastor. Você deve estar enganado, você deve estar, como diz, né? Está dando murro em ponta de briga de cego. Do Senhor, do Espírito Santo. É outra verdade. Parece com a verdade. Jesus é a água da vida.
Aí outros, exatamente, temos que botar água no morro. Botar H2O. Aí você diz assim, essa comparação é muito simplista, muito pequena. Isso distrai o povo, distrai os espectadores. Isso é muito simplista nisso, é muito pequeno. Que nenhuma igreja diz que Jesus é a água a água da Semasa. Nenhuma igreja diz que Jesus é o pão da padaria. Então você cria essa historinha aí, cria essa coisa para tentar denegrir as outras igrejas. Elas negam o nome de Jesus como vocês negam com o erro doutrinário de vocês, esse conceito histórico doutrinário de vocês. Mas essa conversinha aí, você não diz realmente como é que eles negam Jesus, porque se disser de verdade, como é que as igrejas negam Jesus, como elas são idólatras, como é que elas são heréticas, como elas fazem isso, porque se você disser isso de verdade, vai chegar em vocês. Aí vocês não fazem, então vocês associam a outra coisa muito simples, que é para o povo nunca entender, continuar sendo surdo e cego. o morro precisa de água. Para quem mora no morro, precisa. Ele derivou. Todo mundo. Aí você perguntar, a multidão é a população? E mostrar a Bíblia dizendo que ele precisa de água, ele vai crer que a água é aquela mesma. Isso se chama heresia. A heresia, ela chega ao ponto de trazer para as pessoas mentiras que se parecem com a verdade. Quando ele faz isso, ele nega o projeto de salvação, nega aquele que o resgatou. Ele foi salvo por Jesus, mas ele prega a heresia. Quando ele cai na heresia, quando ele prega a heresia, ele desviou da doutrina verdadeira e passou à prática da heresia. Como se chama a prática da heresia? Como se chama? É apostasia. Na apostasia, o que é que ele passa a entender? Ele passa a entender aquilo que ele aprendeu na heresia, que a razão dele, a razão é que funciona e não é a revelação. Ah, é assim? Agora, isso é o resultado da heresia. O resultado da heresia é a apostasia, a prática repetida. Não é isso que vocês também ensinam? Pode algum membro da Igreja Cristã Maranata não viver essa doutrina de vocês? Só porque vocês dizem que lá é a razão e vocês é a revelação? E o testemunho de Jeová, que diz que é revelação? E os mormons, que diz que é revelação? E o espiritismo, que diz que é revelação? E os católicos, que diz que foi revelação? E aí, como é que funciona? Quer dizer, eles são revelação, são mentirosos. Vocês são revelação, são verdadeiras. Não. A Igreja Maranata, cada membro da Maranata é obrigado a estar no culto domingo de manhã. É obrigado a jejuar domingo de manhã. É obrigado, pastor, jejuar todas as quinta-feira até meio-dia. É obrigado todo diácono. Ai de um diácono se não fizer isso. Ai de um pastor se não fizer isso. Isso não é heresia. Isso não é uma apostasia da fé. Então você está simplificando, é muito simplificando, mas escondendo o que é realmente heresia e o que é apostasia. Porque se você explicar de verdade o que as igrejas são, que elas são heréticas e apóstatas, aí vai chegar na sua. Então você está associando com outras coisas que é para nunca chegar no erro de vocês. Então os membros precisam pedir a Deus para abrir o entendimento deles, para perceberem que não muda nada, que vocês fazem a mesma coisa. A mesma coisa, de maneiras diferentes. Qual dos membros, qual do pastor da Maranata que tem a liberdade de dizer, não, eu não quero esse negócio de consulta à palavra, de abrir 3 vezes. Isso aí, pastor, isso é o que é isso, rapaz? Isso é heresia. Isso não foi ensinado por Jesus, foi? Jesus ensinou isso, pastor? Me responde. Vamos falar aqui, olho no olho. Jesus respondeu isso? Jesus praticou isso? Não. Mandou praticar? Não. Mandou os discípulos praticar? Não. Os discípulos praticaram? Não. Os discípulos tiveram revelações como essa? Não. Isso é o que, pastor? Heresia, pastor. Essas doutrinas da Maranata são doutrinas heréticas. E a tendência disso é a apostasia. Essa é a tendência.
Isso é evangelho da carne, pastor. Paulo chamou isso de evangelho da carne. Que começaste no espírito e terminaste na carne. Isso é evangelho carnal. Pior do que a razão ainda. Porque ao menos a razão, o cara que até pensa um pouquinho e desconfia de vocês. Porque ele chega e diz assim, poxa, isso é para prestar a Deus um culto com entendimento, então eu vou compreender ao menos essa igreja. Nem isso eles querem compreender. As pessoas estão tão estonteadas que não conseguem entender o que é isso. Porque a revelação de vocês é maior do que Deus. Não é isso que vocês dizem? Que os dons estão sujeitos ao profeta. Quer dizer, o Espírito de Deus está sujeito ao profeta. Não é isso que vocês querem botar na cabeça dos tontos? Por isso que a revelação de vocês é sempre a favor da igreja, sempre a favor de manipular o povo, sempre a favor de levar o povo a obedecer vocês, a se prostrar diante de vocês, a fazer vocês crescerem. Isso é heresia, rapaz. Diz para o povo que isso é heresia. Diz para o povo que eles são apostados da fé, que eles praticam esses rituais aí, porque isso é um resultado da heresia que vocês inventaram. Mas se você não explica isso, as pessoas pensam que é só os outros, que é só o vizinho que não presta. Leva o povo para a verdade, não é tirando de uma mentira para jogar em outro, tirando de esgoto jogando em outro. Está negando a fé, rapaz. Tem que ser franco com o povo. Ele dispensa a ação do Espírito Santo e promove a ação humana. Então ele convence as pessoas pela razão. E as pessoas são convencidas pela razão com muita facilidade. Eu não conheço o Evangelho, não conheço Jesus. Então, estou com fome. E chega um cidadão lá, escuta uma coisa, você quer pão da vida ou quer pão da padaria? Ah, meu amigo, eu não teria dúvida, não, eu quero pão da padaria. Não, qual o problema? Só que pão da padaria é feito pelo padeiro com trigo e esse negócio está por aí. Fermento e tudo isso. E o pão da vida é outra coisa. É o pão que alimenta o homem para a vida eterna. E o pão da padaria para essa vida que você morre. Quem não sabe disso? Qual é o crente que não sabe disso? Mas você está fugindo, você não está falando a verdade para o povo. Você tá distraindo eles. Levando a heresia, levando a apostasia, associando a pão, Jesus o pão da vida, e a religião, aí fora as igrejas evangélicas, associando ao pão da padaria. Aí o povo vai sair daí achando que as igrejas evangélicas realmente são assim, e de vocês que são boas. Mas se você realmente falar a verdade para esse povo, tentar dizer o que é realmente heresia, mas não associar a padaria, que isso é muito pequeno, isso é muito chula, é muito pequeno. Submeter, até subestimar a mente das pessoas, né? A Igreja Maranata, tanta gente inteligente aí, tem que acordar para vocês, não é isso? Então, vocês jogam mesmo, pesado mesmo. Não, associem o que é realmente, o que é heresia, que associa isso a práticas religiosas, doutrinas inventadas, reveladas por anjos. É o Espírito Santo, Paulo advertiu. Não há outro evangelho, a não ser esse que já tem anunciado. Fora disso, é doutrina de demônios. Vocês não querem falar a verdade para o povo, aí tem que vir a gente falar. Aí se cada um dos que saísse na Maranata aí falasse a verdade. O problema é que a maioria sai e vai se lamear em outro esgoto para concorrer com vocês. Mas tem que sair para a verdade, povo. Sai dela, povo meu. Não participeis desses pecados. Fala a verdade. Isso como irrita a gente. É porque eu acho que eu vivi tanto isso, que só em ouvir, mas eu sou chamado para isso, para tentar denunciar esses esquemas religiosos, então tem que ouvir mesmo. E Jesus assim, os vossos pais comeram pão da padaria no deserto. Comeram pão, não foi da padaria não, foi o pão. Lá no deserto, e morreram. E era o maná, e era pão. E eles morreram. Mas eu sou o pão da vida. Aí a turma da apostasia, da heresia, não. Nós queremos pão da padaria. E foram embora. E Jesus voltou para os discípulos. Vocês querem se retirar? Já. Para onde nós vamos se nós sairmos disso tudo? Para onde nós vamos? Nosso problema é vida eterna. Explica para eles esse texto, pastor. Para quem iremos nós? Não é para onde iremos nós? Sai da apostasia das igrejas evangélicas, é isso? Do cristianismo que o senhor acabou de... vai terminar chegando lá, né? E sai para a igreja de vocês?
Olha, agora para a igreja Maranata, porque lá agora Deus fala, Deus opera, porque lá Deus revela, aqui é mescla, aqui, ó, esse cristianismo aqui é heresia, lá, e lá não, lá é revelação de Deus. O povo tonto, vocês conseguiram enganar esse povo, meu irmão. Vocês estão conseguindo enganar esse povo, meu irmão. Trazendo essas conversinhas fiadas para o povo. Então o povo sai daí dizendo, agora sair da Maranata, vou para outra igreja agora, porque agora que Deus está operando. O povo não enxerga Jesus fora dessa caixinha de vocês, desse processo religioso de vocês. Vocês colocam Deus submisso às igrejas de vocês, aos esquemas de vocês. Por isso que o povo nunca acorda, rapaz. E estão falando de arrebatamento. Fala fala de arrebatamento, despreparados como estão, acreditando em vocês. Se Jesus vier, vai pegar todo mundo de surpresa. Não, não foi isso que ensinei para vocês. Nosso problema não é esse pão aí. Nosso problema é vida eterna. Jesus perguntou, vocês querem se retirar? Não diremos nós, Senhor. Só tu tens palavras de vida eterna. Meus irmãos. É isso mesmo, é para Jesus. Né? A preocupação não pode ser para onde ir, é para quem iremos nós, para Jesus. É para Ele, o autor da vida é Ele. Não é critério de Jesus passar por vocês. Não é critério e nunca foi critério. Jesus nunca falou de vocês. Nunca quis vocês, pelo contrário. Veio para acabar com essa história de vocês. De templo, de cultocentrismo, dessa história de vocês querem representar uma divindade, vocês, sacerdote de Deus. Jesus veio para acabar com isso, justamente acabar com isso, acabar com essas heresias de vocês. E vocês não querem, não quiseram no passado e batalham e não quer hoje. Que vocês não escutam ninguém, não querem. Vocês querem dar seguimento a essa revelação de vocês. Que vocês dizem que é do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus não vai conflitar com a Bíblia e conflitar com o Eterno, com o Senhor Jesus. Não vai. Isso é da cabeça de vocês. Um espírito que vocês inventaram submisso a vocês. Que faz o que vocês querem. Esse entendimento bíblico é primário. E as pessoas hoje transformam o material em espiritual. Eles querem transformar. Para transformar, eles têm que tirar o espiritual e botar o material. Quando se vê essa luta que se trava dentro do Evangelho, e eu quero dizer aqui com muita clareza, que não está na idolatria, não está naquelas coisas não, porque aquilo dali já é uma outra coisa. Idolatria, eu entendo que já está apontando agora para o catolicismo, né? E esquecem de dizer a verdade para as pessoas, né? E esquecem de dizer que vocês também têm idolatrias. Os templos sagrados revelados por Deus, os púlpitos de vocês mesmos, são as pessoas idolatram vocês, os púlpitos em vocês são santos, os templos são revelados, tem aí como lugar santo, é idolatria do mesmo jeito, tornando o povo de vocês tão idólatra quanto. Então vocês falam mal do catolicismo, falam mal das outras igrejas, e vocês têm as mesmas práticas, só que de maneira diferente, nomes diferentes. Por isso que na hora de associar, vocês associam outras coisas, que é para as pessoas não entenderem que vocês também são. O convite, para quem acordou para vocês, e para qualquer outro esquema religioso, é: sai dela, povo meu. Esse é o convite do Eterno, para quem realmente quer seguir a Jesus. Se é um mecanismo religioso, são os processos religiosos de vocês. Sobre a sinagoga, longe da sinagoga de vocês, mas andar com Cristo, viver para Cristo, todas as coisas, feitas por Ele e para Ele. Então, nada além de Jesus, nada além do Eterno. Então vocês estão longe da verdade.